Boa noite a todos. Bom, conforme a gente divulgou aí no Instagram, vamos começar agora a nossa live sobre vacinas para a Covid-19, tá? Vou convidar aqui o Dr. Fábio Tusch, que vai fazer a abertura da live e apresentar, fazer algumas considerações sobre a doença, sobre as vacinas e vai apresentar cada um de nós aí. Deixa eu convidar aqui o Dr. Fábio Tusch para a gente fazer a abertura dessa live. Beleza, Grande, Albert? grande Tusch. Beleza, tá direitinho aí o sinal, né? O som. Tá ótimo, tá ótimo. Pedir pro pessoal que estiver vendo aí, se tiver algum problema aí, sinalizar pra gente aí nos comentários, ou liga pra gente aí, quem tiver o telefone, pra gente poder fazer um negócio aí que fique legal para as pessoas poderem participar, né? Com Mas certeza. enfim, bom, a gente vai, acho que já pode começar, né? Vamos Já tá lá. no horário aí, né? Já são 7 da noite aí e 1 minuto. E, assim, primeiramente, queria agradecer aí ao Áureo, né, por ter topado aí participar dessa ideia inicial, né? O Rodrigo também, né? Nós três somos aí colegas de faculdade, então nos conhecemos aí há pelo menos aí uns 25 anos, 26 anos, né? O Rodrigo até conheço um pouco há mais tempo, que a gente, enfim, passou junto lá para a Gama e depois fomos reclassificados. Mas, enfim. Mas é isso, né? Então acho que é um encontro de amigos, um encontro informal, né? Obviamente com cunho científico, porque todos nós aqui temos aí, dentro da nossa atividade como médicos também, um viés aí de ensino, de pesquisa, né? Mas sempre atuando também aí na assistência, vendo pacientes. E esse ano aí, todos nós aí, como boa parte dos médicos e colegas aí da saúde, né? Aí nessa luta em relação aí a essa pandemia, né? Então a gente vem aqui hoje, né, tentar esclarecer um pouquinho, discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a questão das vacinas, né, em que ponto que a gente está aí em relação das vacinas, né? E vamos ver, acho que é gerar aqui dúvidas, criar mais conhecimento, né, e tentar ajudar aí a melhorar aí a forma como a gente encara essa doença aí que está realmente aí com proporções aí devastadoras, não só no Brasil como no mundo, né? Então, primeiramente, gostaria de dizer que, acho que em meu nome, né, Auro, e posso falar no seu nome também, em nome do Rodrigo, que a gente, assim, não tem aqui conflitos de Com interesse, certeza. né? E a opinião que a gente emite aqui é uma opinião nossa, como indivíduos, como médicos, não representando a opinião das instituições, né, nas quais a gente trabalha, com as quais a gente tem vínculos profissionais, né? Isso. Então, a dinâmica aqui, basicamente, né, da gente vai ser o Auro primeiramente falando um pouquinho das vacinas, das diferentes plataformas, né, atualizando o que a gente tem das opções aí atualmente, eventualmente até futuras, né? E depois o Rodrigo vai falar um pouco mais dessa questão de análise dos estudos, né? Em poucos publicados ainda, análises interinas, mas para a gente já tentar começar a entender um pouquinho aí como é que é essa questão dos resultados, né? E obviamente, da validade metodológica, né? A gente não vai, obviamente, ir muito a fundo, mas tem alguns pontos que eu acho que vale a pena salientar aqui para poder esclarecer, né? Então, a gente tem como objetivo aí dessa live fazer com que as pessoas que assistam essa live tenham um pouquinho mais de conhecimento para poder lidar aí com mais crítica, né? Em benefício, obviamente, dos pacientes e de nós, né? Como indivíduos que estamos sujeitos aí à pandemia, né? Com Então, certeza. primeiramente, queria aí, dizer que a gente está numa situação aí em que, no Brasil, né, a gente já tem mais de 7 milhões de casos, 7 milhões e 300, né, com aí quase 190 mil mortos, né? No mundo são mais de 78 milhões de casos, com mais aí de 1 milhão e 700 mortes. Então, realmente, a gente está em plena, né, pandemia e, enfim, isso aí a gente não sabe exatamente quando é que vai acabar. E a esperança, obviamente, da vacina é uma que se faz aí real, né? Nos dá muita esperança, mas a gente tem que ter, obviamente, um bom senso aí de ser crítico e entender em que situação, em que momento que a gente está, até porque a gente vai ver que tem questões logísticas aí que impedem que todo mundo seja
de cara vacinado e com algum grau de incerteza do quanto isso pode realmente ter um impacto, né? Benéfico e, eventualmente, aí, de malefício dessa intervenção. Então, eu gostaria primeiro de apresentar aí o Áureo, né? O Áureo do Carmo Filho, o doutor Áureo, um especialista aí em medicina intensiva e cardiologia, né? Um membro do corpo clínico aí de CTI do Hospital Universitário Gaferini, que é o hospital lá universitário da nossa faculdade, né? Da Unirio, e da emergência do Hospital Copstar, né? Doutorando em medicina pela UFRJ, né? Então, Áureo, vou deixar você aí agora aí falar um pouquinho, né? Mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos, depois o Rodrigo. A gente faz aí, eventualmente, uma outra pergunta nossa e a gente abre aí para ver aí se no comentário tiver alguma pergunta, a gente dá aí voz para a audiência também. Tá, Áureo? Então, lógico, com com certeza. você, Áureo. Então vamos lá. Então, primeiro agradecer aqui a presença de todo mundo, né? A gente está tendo aqui o prazer de ter entre nós aqui professores nossos, né? A gente tem Maria Marta, professora Terezinha, colegas nossos de trabalho e, enfim, amigos, enfim, pessoas que estão interessadas aí no assunto, né? Como o doutor Fábio Tucci falou aí, a gente não tem nenhum conflito de interesse, a gente está aqui puramente para informar, né? A internet hoje, ao mesmo tempo que propicia para a gente facilidade de informação, propicia também muito lixo de informação para a gente também. Então, a gente vê vários absurdos aí diariamente na internet, então a gente está aqui justamente para tentar desmistificar algumas coisas, enfim, esclarecer algumas dúvidas que são totalmente pertinentes, né? E, enfim, eu acho que não precisa nem eu falar que a gente está no meio de uma pandemia, né? A nossa geração nunca viu isso. Nós, como médicos, também nunca passamos por nada parecido, né? A gente está numa sobrecarga de trabalho desde o início do ano, aqui no Brasil, desde março, aproximadamente. E, enfim, é uma situação nova para todos nós, né? É claro que situações extremas também demandam aí medidas extremas. Mas a gente está num país que a gente não pode também deixar no oba-oba, vamos dizer assim. A gente tem que ter critério, inclusive para vacina também, né? Então, não pode ser qualquer vacina, não pode ser de qualquer maneira. Então, a gente está aqui hoje para esclarecer algumas coisas, né? Então, assim, aproveitando que a gente tem aqui um público de muitas pessoas aqui leigas, né, que não são profissionais da saúde, então eu vou começar fazendo uma introdução aqui em alguns pontos sobre vacinação, né? Então, assim, conceitualmente, a gente tem dois tipos de imunização, né? Imunização é quando a gente prepara o nosso sistema imune para nos defender de alguma coisa, de algum corpo estranho, vamos dizer assim. Então, a gente tem os dois tipos de imunização, a imunização ativa e a imunização passiva. Imunização ativa é quando você entra em contato com o patógeno, né? Patógeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, um prion, enfim. Então, quando você entra em contato com aquele patógeno, vamos falar de Covid, então vamos falar do novo coronavírus, né? Que é o SARS-CoV-2, o SARS-CoV, né? A denominação dele aí. Então, quando a gente entra em contato aí com o novo coronavírus, fica doente, né? E o nosso sistema imunológico reconhece aquele vírus, você fica doente e vai produzir anticorpos contra esse vírus. Isso é a imunização ativa. A imunização passiva é quando você engana, vamos dizer assim, o seu organismo, né? Você, na verdade, não entra em contato com o vírus propriamente dito, mas o seu organismo produz proteínas de defesa, anticorpos, né, para combater esse determinado vírus, tá? Então, a imunização passiva, obviamente, é muito melhor do que a ativa, porque você não precisa ficar doente para produzir anticorpos contra uma determinada doença, né? Além disso, a imunização passiva ela é muito mais eficaz do que a imunização ativa, né? O que a gente observa na prática é que, assim, né, com a Covid-19, né, os casos mais graves de Covid, aquele paciente que ficou internado de semanas no CTI e saiu e ficou bem, foi para casa. Se você, depois de, vamos supor, 2 semanas, faz um exame de sangue dele e vai ver se ele tem anticorpos contra a Covid-19,
você vai ver lá um título, né, uma concentração de anticorpos bem alta, quando comparada, por exemplo, com um sujeito que teve a Covid-19, mas teve um caso brando, às vezes até assintomático, né? Geralmente os casos menos sintomáticos são os que produzem menos anticorpos, tá? Então, isso é um ponto. Então, a imunização passiva é melhor que a ativa, porque você não precisa ficar doente para produzir os anticorpos. Além disso também, a imunização passiva permite que você produza altos títulos de anticorpos, sem ficar doente, tá? Isso é a primeira coisa. Existem algumas doenças que você só pega uma vez, né? A catapora, por exemplo, é uma delas, né? Quem já teve catapora não vai ter mais. Você produz anticorpos que servem para o resto da vida. Existem algumas vacinas também que a gente pode tomar que vão proteger a gente também para o resto da vida. Por exemplo, hepatite A, sarampo, cachumba, hepatite B, que são 2 ou 3 doses, né? Mas vão te proteger para o resto da vida também. Com o novo coronavírus, isso não parece ser uma realidade. Claro que a gente está ainda no meio da viagem, vamos dizer assim, né? Então a gente está aprendendo muita coisa. A gente não sabe quase nada sobre a doença. Sabemos algumas coisas de tratamento, né? Imunização, vacina, a gente vai estar aprendendo agora, né? É claro que os estudos estão em andamento desde o início da pandemia, né? A gente tem hoje aí, para vocês terem ideia, são 172 vacinas em fase pré-clínica, né? Que são ainda em estudos em animais, né? E 61 vacinas em fase clínica, que estão sendo testadas em humanos, né? Dessas 61 vacinas, a gente tem 14 na fase 3, que é a última fase de estudos antes dela ser colocada no mercado, vamos dizer assim. Dessas 14, aqui no Brasil, a gente tem disponível 5 vacinas, né? A gente tem a da AstraZeneca, que está sendo produzida e estudada pela Fiocruz, né? A gente tem 10 mil voluntários sendo testados no Brasil nesse momento, e é uma vacina que a gente vai usar a tecnologia, né, da AstraZeneca para produzir a vacina aqui no Brasil, né? Um custo estimado aí em torno de R$20, tá? Uma segunda vacina que a gente tem disponível aqui no Brasil, que é a mais polêmica aí de todas, né, é a Sinovac, que é uma vacina de um laboratório chinês que está sendo estudada e produzida também pelo Instituto Butantan, em São Paulo. 13 mil voluntários estão envolvidos no estudo e ela também vai ser produzida aqui pelo Instituto Butantan, um custo um pouquinho maior do que a da Fiocruz, custo hoje estimado em torno de R$55, nada demais também. A gente tem a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, atualmente nós temos 2 mil voluntários envolvidos no estudo no Brasil. É uma vacina que não vai ser produzida no Brasil. É uma vacina que já está sendo aplicada em grande escala, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos, no México. E tem uma logística pior para a gente, né? Somos um país quente, essa vacina precisa ficar conservada a menos 70 graus Celsius. Então, envolve aí uma logística um pouco pior. E o custo dela também é um pouco mais elevado. R$100, em torno de R$100 o custo de cada dose da vacina, né? A gente está falando de dose. Todos esses custos que eu falei são por dose. E todas essas vacinas que eu vou falar aqui, já disponíveis no Brasil, tem que ser feitas 2 doses, tá? E aí o que varia é o intervalo entre doses, 14, 21 ou 28 dias. Provavelmente o Dr. Rodrigo deve falar melhor disso aí e a gente vai abrir depois para discussão, tá? No Brasil a gente tem também uma vacina da Janssen Cilag, né, da Johnson Johnson, com 7 mil voluntários envolvidos aí também no estudo. Essa também não vai ser produzida aqui e custa em torno de R$55, tá? Além dessas 4, a gente tem também uma que não está em estudos no Brasil, mas que a Anvisa já liberou a importação direta pelos estados, tá? É a vacina russa, é a Sputnik V, né? Produzida por um laboratório chamado Gamaleya, e existe a perspectiva aí de ser produzida aqui no Brasil por um laboratório privado, né? Que é a União Química.
Mas é uma vacina também que exige uma logística também pior, que ela deve ser conservada a menos 18 graus Celsius também. E custa também em torno de R$ 100, tá? Vou falar também um pouquinho aqui sobre os tipos de vacina, né? Eu falei aqui das vacinas que estão disponíveis no Brasil, mas uma coisa que a gente vê muita polêmica na internet são pessoas falando que as vacinas vão modificar o código genético das pessoas, que, enfim, que vão, de alguma maneira, rastrear essas pessoas. Tudo bobagem, tá? Então, atualmente, em estudos aí para a Covid-19, nós temos 4 tipos de vacina. Nós temos as vacinas de vírus inativado, que é uma vacina de uma tecnologia mais antiga, né? Enfim, já vista com várias outras doenças, né? Essa vacina ela contém o próprio vírus morto, né? Então você cultiva o vírus num laboratório, obviamente com a tecnologia e segurança biológica para isso, e depois de cultivar uma certa quantidade de vírus, vamos dizer assim, você vai lá e inativa o vírus, seja quimicamente, seja por temperatura, enfim. E aí você vai inocular esse produto, né, do vírus inativado nas pessoas para produzir os anticorpos, tá? Então, assim, várias doenças têm vacinas desse tipo. Por exemplo, a poliomielite, o tétano, a hepatite A. Então, tudo isso aí, todas essas doenças são feitas por esse vírus, tá? Em relação à Covid-19, as vacinas que usam essa tecnologia são a Sinovac, que é essa que está sendo produzida lá pelo Instituto Butantan. Uma outra vacina que é de um laboratório chamado Bharat, que é um laboratório indiano, não tem disponível no Brasil. E uma outra vacina ainda de Beijing. Beijing, alguns de vocês devem ter recebido aí o meme essa semana aí de uma vacina sendo vendida por camelôs em Madureira, né? Pasmem, a vacina não deve ser falsa, provavelmente não é. Ainda está em investigação, né? Enfim, a Anvisa está em cima, a Polícia Federal está em cima, mas pela embalagem da vacina dá para reconhecer que é desse laboratório, que é o que é feito lá em Beijing, né? Biotech, se eu não me engano, o nome do laboratório. Tá? Então essas 3 vacinas, Sinovac, Beijing e Bharat, são feitas aí por vacinas, são feitas por vírus inativado, tá? Uma outra tecnologia, um pouco mais nova, mas não tão nova assim, é a vacina de vetor viral, tá? Então, a proteína do coronavírus ela é inserida em outros vírus. Geralmente são adenovírus, né, que são vírus da gripe, tá? E aí, essas proteínas são modificadas em laboratórios, são inoculadas em adenovírus, e esses adenovírus, eles são também modificados geneticamente para não se multiplicar, tá? Então, na verdade, são outros vírus carregando proteínas do novo coronavírus. Isso o nosso organismo vai reconhecer e vai produzir anticorpos para essas proteínas, para esses vetores virais aí, tá? Essa tecnologia já está em estudo há alguns anos, né? É uma tecnologia que está em estudo desde do outro coronavírus, né? Do MERS, né? Ou do SARS-CoV-1. E por isso as vacinas foram, assim, existem algumas vacinas, né? Contra o novo coronavírus que foram produzidas mais rapidamente usando essa tecnologia, que já está em estudos há 4, 5 anos. Então, a vacina da AstraZeneca, a vacina russa e a vacina da Janssen Cilag, que são 3 disponíveis no Brasil, usam essa tecnologia. O terceiro tipo de vacina, né, produzida aí, em relação à tecnologia, são as vacinas genéticas, feitas ou com DNA ou com RNA. A gente vai falar só da RNA, tá? Que a RNA é a que é mais utilizada aí para produzir vacinas contra o novo coronavírus, tá? É uma tecnologia muito nova, nunca foi usada, tá? Na verdade, são inseridos ácidos nucleicos do novo coronavírus no corpo humano, tá? Essas vacinas feitas de RNA, várias delas estão em fase 3 de estudos clínicos. Provavelmente o Rodrigo deve falar disso. O que é fase 1, fase 2, fase 3. Então, assim, a segurança dessas vacinas já está comprovada. Tá? Já está sendo utilizada aí em milhares de pessoas agora mundialmente. E antes de serem distribuídas, de entrarem no mercado, elas já foram testadas em milhares de pessoas também, mostrando segurança. Tá? Então, assim,
essas vacinas genéticas vão induzir a resposta baseado num pedaço do gene lá do RNA do vírus, tá? Qual é a vantagem dessa vacina? Produção em larga escala, em maior velocidade, né? Consegue-se produzir essa vacina muito mais rapidamente do que todas as outras, tá? Então é a tecnologia que é usada, por exemplo, pela vacina da Pfizer, que é a que está sendo distribuída aí mundialmente. Começou pelo Reino Unido, depois Estados Unidos, hoje começou a vacinação em massa no México e por aí vai, tá? E a gente tem ainda vacinas de subunidades proteicas do vírus, né? O vírus, por exemplo, para invadir uma célula, né? O coronavírus, vocês sabem, né? O coronavírus é o desenho do coronavírus, né? Aquela bola com algumas espículas por fora, né? Essas espículas, na verdade, é uma proteína, é uma estrutura proteica, que é a proteína S. Essa proteína é de extrema importância para o vírus. É essa proteína que vai aderir à membrana das células humanas, né? Ou células dos hospedeiros, e por essa proteína que que o coronavírus vai começar a entrar pela célula, tá? Então, é o primeiro contato do coronavírus com a célula humana, vamos dizer assim. Então, as subunidades proteicas são justamente essas estruturas, né? Então, consegue-se em laboratório injetar proteína S e outras proteínas do coronavírus diretamente no corpo humano, sem o intermédio de vetores virais, tá? Então, essas vacinas, elas levam os pedaços do vírus e esse tipo de vacina já está sendo utilizada já contra a gripe e o HPV, por exemplo, tá? Então, é uma tecnologia também já conhecida, tá? Então, assim, basicamente isso. Vou abrir aqui agora, Tux, para o Rodrigo Deixa eu só falar. falar, então, Aurinho, rapidinho, então. Só, como o Rodrigo vai entrar aqui no meu lugar, né? Eu só vou apresentar aqui o Rodrigo, né? Que vai falar aqui um pouquinho para a gente. O Rodrigo de Carvalho Moreira, ele é especialista em cardiologia, né, pela SBC, doutor em ciências aí na área de epidemiologia lá pela ENSP, né? E pesquisador atual, né? Atualmente atua lá na Fiocruz. Ele tem uma experiência boa aí com a questão do paciente HIV positivo e cardiopatia, né? Então, existe uma interface, aí, obviamente, aí, né, entre HIV e COVID, no sentido aí de serem responsáveis aí por essas pandemias. Mas, enfim, o Rodrigo também tem experiência aí, já com prática clínica baseada em evidências, no nosso grupo aí já desde 2005. Enfim, acho que ele vai poder falar um pouquinho agora da questão mesmo dos estudos clínicos, né? O que já tem em andamento, o que já tem publicado, né? Enfim, para a gente poder depois aí abrir uma discussão aí nossa e também com a contribuição da audiência que já está fazendo algumas perguntinhas que eu estou anotando aqui para a gente poder responder depois, tá? Beleza, garotão. Então é isso. Deixa eu sair agora aqui, você chama aí o homem. Um abraço. Valeu, abraço. Vamos lá. Chamando o doutor Rodrigo. Grande garoto. Rodrigo. Fala, Áureo, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tuxi já te apresentou aí, tá? Falou eu tô vendo. Tá. Falou aí sobre o que você vai falar. Então, a palavra é tua aí, meu velho. Manda ver. Beleza. Boa noite, então, a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite do Áureo e tudo para participar dessa live, né? Falar um pouquinho sobre vacina, sobre análise metodológica desses estudos que estão em andamento, que já estão disponíveis, tanto na área médica quanto para o público em geral. Alguns estudos já saíram, já têm resultados, né, de segurança e eficácia de algum desses estudos. O Áureo citou a maioria deles, os tipos de vetores que são utilizados, como partículas, RNA, que é uma tecnologia nova, e até mesmo outros, como adenovírus, vírus atenuado, né? E a gente passa, então, para as fases em que esses
vetores são utilizados na prática clínica, ou seja, a gente tem desde o teste na fase pré-clínica, quando normalmente ele é visto ali a inibição em placas de cultura, e ele tem algum sucesso, e você parte para os estudos em fase 1, fase 2, fase 3. Né? O que seria o fase 1? Os estudos de fase 1 são aqueles estudos em que a indústria ou quem está patrocinando um ensaio clínico está mais preocupado com a segurança dessa partícula nova ser testada numa população, em humanos. Então, esse estudo, quando está em fase 1, ele está mais preocupado com a segurança. Então, ele é testado em poucos indivíduos, alguns indivíduos então, de menos de 100 indivíduos normalmente, em que os cientistas, o pesquisador, avalia a segurança dessa vacina nova, dessa droga nova, em um número pequeno de indivíduos. E obtém dados já de segurança. Então, esses estudos que eu vou mostrar aqui já, que estão mais, em alguns países já sendo realizados, estão em fase 3. Quando o estudo vai para a fase 2, ele está mais preocupado, ele já tem alguns dados de segurança, mas também continua a observar a segurança, mas já começa a dividir em alguns grupos, avaliando ali a eficácia em idosos, em crianças, ver se ela é diferente em alguns grupos, e também está preocupado ainda com a segurança. Já na fase 3, quando você vai avaliar o estudo na fase 3, que você diz que é um ensaio clínico mais controlado, randomizado, fase 3, é aqueles em que você avalia em mais de 1.000 indivíduos. É uma molécula, é uma vacina que já chegou nesse estágio, e o investigador não está tão preocupado assim com segurança, que ele já viu na fase 1, na fase 2, mas continua a avaliar na fase 3 também a segurança, mas ele vai testar aquilo em larga escala agora para testar a eficácia. O que quer dizer? Será que esta nova vacina, esta nova droga, ela funciona na população em geral, quando eu vou aplicar, já pensando em enviar essa medicação, essa vacina, para as agências regulatórias? Aqui no Brasil seria a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA, na comunidade europeia, o EMEA, se não me engano. Então, cada país, cada comunidade tem uma agência regulatória responsável por autorizar aquele uso na prática médica. Então, é o estudo em fase 3 que vai dizer se essa droga realmente é eficaz e podemos começar a utilizá-la na prática. A gente, então, nesse caso, tem, como o Áureo falou aqui no Brasil, alguns em fase 3 já publicados, com resultados, sendo utilizados no mundo, em alguns países, e alguns em andamento. Então, por exemplo, tem aqui da AstraZeneca com a Oxford, que é a Shadox 1 nCoV-19, o país de origem é o Reino Unido, a tecnologia empregada é o adenovírus como vetor. No Brasil está em torno de 10.000 voluntários, participantes para sendo testados, faixa etária acima de 18 anos, locais principalmente aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, também Bahia, Rio Grande do Sul, com transferência de tecnologia, e está em andamento esse estudo. A gente ainda não tem resultado. Estava previsto para hoje, se eu não me engano, alguma coisa de resultado sair para já submeter à agência regulatória para utilização, mas ainda não tem nada, está em andamento ainda. A Coronavac, que é o laboratório Sinovac, a origem dela é a China, a tecnologia é o vírus inativado. No Brasil está programado em torno de 13.000 voluntários, também acima de 18 anos, para serem testados já em fase 3, tudo isso que eu estou falando, estudos em fase 3. Existe uma previsão de tecnologia para o Instituto Butantan, essa que eu falei que ia sair algum resultado hoje, que está envolvido o Instituto Butantan. Né? O Butantan também está em andamento. O Butantan divulgou uma nota na imprensa hoje que vai atrasar aí a divulgação dos resultados, mas deve ser nos próximos dias. Deve estar para sair aí algum resultado, né, de eficácia.
Temos a vacina da Pfizer, cujo país de origem é os Estados Unidos, a tecnologia é RNA, o número de voluntários no Brasil em torno de 3 mil. Essa está já com o resultado que eu vou mostrar aqui. Pacientes acima de 16 anos foi testado. E o da Janssen, também, que é o AD26, a vacina AD26-CoV2. O laboratório da Janssen, origem é Europa, a tecnologia empregada é um adenovírus como vetor. No Brasil está previsto em torno de 7.500 participantes, acima de 18 anos também. E todos eles estão em andamento de submissão. O que a gente tem, então, de resultado já, o que eu posso dizer para vocês, são principalmente as vacinas baseadas em RNA, que é a BNT162B2 e a RNA 1273, são vacinas baseadas em RNA, uma da Pfizer, outra Moderna, o país de origem Estados Unidos, o da Pfizer é multinacional. E é importante dizer que essas vacinas, por exemplo, lá da Pfizer, ela já foi autorizada para vacinação em ampla escala na população no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos e, mais recentemente, agora no México. A da Moderna já foi autorizada, já está sendo vacinada, as pessoas estão sendo vacinadas nos Estados Unidos e no Canadá também, nos Estados Unidos, todas elas de forma emergencial. A Coronavac já tem autorização, está sendo utilizada na China, mas não tem muitos resultados ainda, ou seja, tem algumas dessas vacinas que já os países decidiram vacinar a sua população, mas ainda sem muitos resultados de eficácia ou com resultados de eficácia um pouco duvidosos, como é o caso, por exemplo, da Rússia, né? Da Sputnik na Rússia, que é Epivac Corona. Os resultados que tem de fase 3 são em pequenos números de pessoas, ainda não dá para dizer se ela realmente é tão eficaz, mas, de qualquer forma, os países estão partindo para a vacinação. O que nós temos realmente resultados de eficácia, de segurança, uma segurança preliminar. Como eu falei, a segurança ela é avaliada em todas as fases do estudo, fase 1, fase 2, fase 3, e ainda continua a ser avaliada depois que ela é aprovada pelas agências regulatórias para uso na população geral. Então, o que a gente chama de farmacovigilância, ou vigilância na população, né? Então, qualquer efeito adverso que ainda resulta na população, ela reportada ainda para as agências regulatórias, né? Então, aqui a gente tem, primeiro, o estudo da Pfizer. Esse estudo da Pfizer, ele avaliou em torno de 43 mil participantes, são resultados todos preliminares, ou seja, análise interina, são fases preliminares. Como a gente está vivenciando uma pandemia, isso é importante, ter resultados parciais desses estudos, até para saber, né, outra coisa importante que a gente tem que dizer aqui é que nunca foi tão rápido surgir uma vacina na prática para ser utilizada em ampla escala numa população. A gente tem aí o Covid, fazer agora um ano, né, estamos se aproximando de um ano da pandemia, e a gente já tem 2 a 3 vacinas aprovadas por agências regulatórias, sendo realizadas em ampla escala em diversos países. Isso é um fato inédito, né, na ciência, a gente ter conseguido em tempo recorde, dizer assim. Então, a última que a gente tem notícia levou um tempo, geralmente, em torno de 4 anos para uma vacina ser aprovada e utilizada na população. Esta, com menos de um ano, a gente já tem aqui 43 mil participantes numa análise interina, com resultados de eficácia e de segurança também, né? Isso tem, eu até, quando tem muita gente aí
com medo de vacinação e tudo, eu até entendo, né? Dada a pressa que foi, mas a gente está vivenciando realmente uma pandemia em que a gente vê pessoas, entes queridos, sendo internados, graves no hospital, quem tá ali na ponta vê o desespero que é, né, em contraposição de outras pessoas que minimizam a coisa, mas a gente vê que é realmente uma coisa grave que aconteceu no mundo todo e a ciência realmente conseguiu rapidamente atuar e responder aí de forma rápida e eficaz em relação à pandemia. Então, a gente tem esse estudo da Pfizer, que foi realizado em 43 mil participantes, 21 mil recebeu a vacina, 21 mil recebeu, vamos dizer assim, a gente chama placebo, algo que tenta mimetizar a vacina. É um estudo que foi, a gente diz cego, porque a gente não, o médico e quem estava recebendo não sabia o que estava recebendo, se era realmente uma vacina ou uma substância que não tem nada ali, é um placebo, né? E essa da Pfizer, a gente tem como resultado 8 casos de Covid. Importante aqui dizer que o resultado de eficácia não foi um resultado assim indireto ou que a gente chama de desfecho intermediário, dizer assim, reduziu a carga viral, reduziu o número de... Não, reduziu o número de casos de Covid, ou seja, a pessoa que teve sintoma, febre, tosse, dor no corpo, e foi numa emergência, buscou e testou positivo para Covid. Isso é um desfecho clínico importante, que a gente chama um médico, um paciente, que quando toma uma vacina, ele quer saber, eu estou tomando uma vacina, mas o que ela vai me prevenir? E o médico pode dizer, olha, vai prevenir de você, nos próximos 7 dias aqui, depois de tomar a segunda dose da vacina, de você ter febre, dor no corpo, ir para o hospital e ser diagnosticado com Covid. E o que eu posso dizer aqui desse resultado da Pfizer, por exemplo, é que quem tomou a vacina, nesse braço tiveram 8 casos de Covid diagnosticados após 7 dias da segunda dose, enquanto que participantes que receberam placebo teve 162 casos. Isso calculando mais ou menos ali o risco relativo, né, que foi uma taxa, que as pessoas foram acompanhadas ao longo do tempo, isso foi visto ao longo do tempo, quantas pessoas desenvolveram sintomas e diagnóstico de Covid, essa taxa foi menor, que a gente pode dizer, em relação a quem tomou vacina comparado a quem não tomou vacina, uma eficácia de 90%, né, do grupo que foi vacinado. Se eu tomo a vacina, eu tenho um risco menor de desenvolver sintomas e ser diagnosticado por Covid, 90%, comparado com se eu não tomasse a vacina, se eu não fizesse nada, ou se eu tomasse alguma coisa que não está ali comprovadamente eficaz, né, contra o Covid. E, de forma mais importante dizer, tiveram casos graves também, esse estudo ainda está em andamento, como eu já dizer, é uma análise interina, né? No meio do estudo foi avaliada essa eficácia. Entre 10 casos severos, ou seja, importantes, que gerou uma internação em UTI de Covid, 9 ocorreram no grupo placebo, ou seja, aqueles que não tomaram a vacina, tomaram algo que foi mimetizando a vacina, né? Não tinha o princípio ativo da vacina ali. Então, são números pequenos ainda, mas já indicam também que pode ser que essa vacina também proteja contra casos graves, ou seja, casos que tenham Covid, que necessita de ventilação mecânica, de UTI, com risco de morte, né? Isso a gente não sabe ainda, mas é um resultado preliminar dizendo que pode ser que isso também esteja prevenível. No outro estudo, que eu vou dizer, que eu vou falar aqui para vocês, que é o estudo da Oxford, né? A gente teve
23 mil casos de 23 mil pacientes incluídos nessa vacina. Esse estudo incluiu principalmente aqui o Reino Unido, com 7 mil pacientes do Reino Unido e 4 mil pacientes do Brasil. Resultados de análise interina também de eficácia em pacientes que receberam as doses da vacina foi 62%. Em pacientes que receberam uma dose menor, aí teve um confundimento, né, nesse estudo, que pacientes receberam inadvertidamente uma dose mais baixa e outros receberam a dose completa. Nos que receberam a dose completa da vacina, a eficácia foi 62%, e em que receberam uma dose padrão, uma dose menor, seguindo uma dose padrão, a maioria desses estudos estão realizando 2 doses, né? Em sequência, em mais ou menos 3 a 4 semanas da primeira dose, você recebe a segunda dose. E então, no grupo que recebeu uma dose mais baixa, seguido uma dose padrão, teve uma eficácia de 90%. Eles ainda não conseguiram explicar isso muito bem, por que aconteceu, mas, enfim, aconteceu desses pacientes receberem inadvertidamente uma dose mais baixa, e nesses pacientes que receberam primeiramente uma dose mais baixa, a eficácia foi maior. De uma forma geral, a vacina teve uma eficácia de 70%. Também a mesma coisa. Comparado, teve um risco relativo, né? Você tem uma taxa num grupo que recebeu uma dose padrão, e nesse grupo a gente teve em torno de 7 a 8 casos, e no grupo que não recebeu a vacina, em torno ali de 100 e poucos casos. Isso dá também uma eficácia de 90%, ou mais aproximadamente 70% no geral, né? Os números são mais ou menos esses. E a gente tem um último estudo também que foi submetido à aprovação nos Estados Unidos, que é o estudo da Moderna. Isso. Moderna também é um laboratório que provou também a eficácia em torno de 30 mil pacientes que receberam a vacina. Também é uma vacina também baseada em RNA, e os pacientes que receberam a vacina também tiveram uma eficácia em torno de 95%, semelhante ao estudo da Pfizer, que eu dei os números iniciais, também está disponível já para avaliação. Então, os números são esses. Esses estudos são os principais que têm resultados em fase 3, já com eficácia. Segurança, dados de segurança mostraram que a análise preliminar, em geral, foi seguro. A maioria dos sintomas são sintomas que se esperam ter, mesmo de reação da vacina, quando você... qualquer vacina que você realiza em pessoas, você tem sintomas, quando você tem vírus atenuado, ou quando você promove uma resposta imunológica do organismo, você vai ter reação imunológica, dor de cabeça, febre transitória, sintomas moderados, que não foi diferente de outras vacinas que já estão aí mundialmente no mercado há anos. Isso é importante dizer. Algumas reações graves, mas que foram raras, que se espera também ter. Vacina na população geral, existem raras reações mais graves, como anafilaxia. Isso está sendo observado, ou seja, não tem nada até o momento dizendo que fale contra que essas vacinas não são seguras em relação a toda e qualquer vacina, todo e qualquer medicamento que é preconizado no mercado para prevenir doenças. Foram comprovadas, a eficácia está comprovada, em torno de 90%, 95%. A maioria desses sintomas foram leves a moderados, como eu falei,
com raras reações graves, e isso vai continuar a ser monitorado. É importante que as agências regulatórias estejam aí para monitorar e verificar, esteja a todo momento verificando isso. E acho importante colocar, não sei se o que tu vai falar para a gente, importante falar aí dessas vacinas que já estão sendo realizadas no mercado, a proteção que elas Complementar aqui o que o Rodrigo falou, né? proteger, fala aí. por quanto tempo? Não é isso, Auro? Não, a duração da... a sua internet, sei lá, travou, mas enfim, voltou. Fala aí. Então, a gente não sabe aí a duração da proteção dessa vacina a longo prazo, como vai ser, mas a gente, como eu falei, tem dados já de eficácia e de segurança. Dados de segurança não foram diferentes do que a gente tem agora em relação a demais vacinas. Então, a duração da proteção dessa vacina, a gente ainda não sabe como vai ser. O potencial de necessidade de doses adicionais, né, pode ser. A efetividade dessa vacina em populações ou subpopulações que não foram avaliadas em trials clínicos, em estudos clínicos, como grávidas, jovens, né? E o impacto ainda que isso vai ter na transmissão na comunidade, se isso realmente vai, a gente acredita que sim, né? Mas vai reduzir aí a transmissão na comunidade, vai conseguir, não diria erradicar, mas diminuir a transmissibilidade do Covid na comunidade, no mundo, né? Uhum. Isso é importante. E outras questões em relação à vacinação, da alocação da vacina, né? Quem deveria receber primeiro essa vacina? Quem recebeu o grupo placebo, né? Deveria receber essa vacina, já que comprovou a eficácia. Outros profissionais da saúde também, pessoas idosas acima de 65 anos deveriam ter prioridade também, e pessoas com condições médicas de alto risco, que a gente já sabe para doenças, para as formas mais graves da doença, né? Comorbidade e tudo mais. Rodrigo, eu vou começar aqui a dividir aqui contigo aqui a resposta a algumas perguntas aqui, tá? Primeira coisa, assim, estão perguntando aqui sobre a segurança da vacina, né? Você citou aí sobre reação anafilática, né? Então, assim, uma coisa que eu vou citar é que a vacina atualmente que está sendo distribuída aí mundialmente é a da Pfizer, né? E a gente vê aí as reações anafiláticas e tal. A gente teve o relato até ontem, né, de 3 reações anafiláticas graves que necessitaram tratamento de emergência, né? Então, assim, vamos só lembrar que essa vacina já foi aplicada em 400 mil pessoas, né? 3 reações anafiláticas graves em 400 mil pessoas, sinceramente, não é insegura a vacina, né? E a gente está falando aqui, todas as vacinas que tem disponíveis atualmente no Brasil, que estão em estudos, todas elas estão em fase 3, né? Todas as vacinas que tem aqui, que a gente fala, que a gente vê na imprensa, estão em fase 3. Então, a segurança dessas vacinas já foi testada na fase 1 e na fase 2. A fase 3 é para testar a eficácia dessas vacinas. Então, assim, o estudo ele é multicêntrico, né? E são vários países, são vários hospitais, são várias instituições espalhadas pelo mundo. Então, a gente já tem a publicação de alguns resultados preliminares que mostram uma equivalência entre as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil. A eficácia aí variando de 90% a 95%. Né? E a segurança de todas elas, é óbvio que é alta a segurança, é grande. Né? Então, essa é uma das perguntas. A segunda você já respondeu na tua palestra aí, que é sobre por quanto tempo que a vacina protege. Né? Então, assim, isso é uma pergunta que a gente não tem ainda a resposta. A gente só vai saber daqui a algum tempo. Né? Os estudos que estão em andamento, que estão na fase 3, e os estudos de farmacovigilância, vão contemplar
a gente com essa informação no futuro. Porque muitas pessoas vão ser avaliadas de tempo em tempo. Vai se fazer aí a dosagem dos anticorpos de tempo em tempo, né? A sorologia, né? IgM, IgG, dessas pessoas de tempo em tempo. Aí sim a gente vai poder responder essa pergunta. Mas os virologistas e os imunologistas pregam que essa vacina contra o novo coronavírus vai ser semelhante à vacina da gripe, do H1N1, né? Isso. Provavelmente uma vacina que vai necessitar aí um reforço anual ou, enfim, de 2 em 2 anos, né? Isso. Outra pergunta, e aí eu vou deixar contigo aí, é o seguinte, em relação... eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, até para facilitar. Eu já vou jogar a bola contigo aqui, tá? E aí depois vou te desconectar, conectar o Tuxi, né? Mas aí a gente eu já fecho com o Tuxi logo para não ficar também você aí parado aí sem falar, só vendo a live lá, tá? Então, assim, a pergunta aí que fizeram também, né? Essa eu vou deixar para você responder. Quem teve Covid, como é que fica em relação à vacinação? É interessante essa pergunta também, porque como se a gente observar todos os estudos clínicos que incluíram pacientes, esses 40, são pessoas que não tiveram Covid, ou seja, a vacina ela é preventiva, né? Mas o que a gente tem observado é alguns casos de pessoas que têm Covid, alguns raros casos, né? Não é comum, mas parece que pode ter uma reinfecção. Quem teve não tem uma proteção a longo prazo, né? Meses depois, algum tempo depois, parece que a pessoa... Existem alguns casos relatados no mundo aí, e até no Brasil mesmo, de pessoas que tiveram o Covid, diagnosticaram positivamente, passado alguns meses, algum tempo depois, ela teve um novo diagnóstico de Covid com sintoma e tudo mais. Então, assim, não é o que eu estou falando aqui, não é recomendação nem nada ainda, mas eu acho que a vacinação vai ser para todo mundo, independente de quem teve ou não Covid, porque quando você quer tentar erradicar ou quebrar o elo de uma transmissão de um vetor de um vírus, você tem que vacinar, e aí a importância da vacinação é vacinar todo mundo, entendeu? Independente se teve ou não, porque a gente não sabe, esse vírus é novo, a gente tem poucas informações sobre ele ainda, mas o racional é esse, porque como você falou no início, tem algumas doenças que você pega lá na infância, né? Quando você tem, a gente fica torcendo, né? Deixa eu ter logo uma cachumba, uma catapora, que aí eu fico protegido. Não vou ter nunca mais, eu posso brincar com os amiguinhos lá. O Covid não parece ser assim, né? A pessoa que pega tem risco de algum tempo após ter um novo caso. Então, a vacina eu acho que vai ser para todo mundo mesmo, a recomendação é para todos. Com certeza. Para tentar quebrar essa transmissão. A gente já tem alguns documentos aí, tanto do Programa Nacional de Imunizações, né? Aliás, assim, para quem não sabe, né? Tem muita gente aqui que não é profissional de saúde. O nosso Programa Nacional de Imunizações é um modelo para o mundo inteiro, né? A gente sempre ouve críticas ao SUS, e críticas contundentes e que, na maioria das vezes, as pessoas têm razão, né? O nosso sistema de saúde, em muitas coisas, ele não funciona. Mas tem duas coisas principais, né, ao meu ver, pelo menos, né, me corrija se eu estou errado, que o nosso sistema de saúde é modelo para o mundo inteiro. Um deles é o Programa Nacional de Imunizações, né? O outro programa é o Programa de AIDS e Hepatites Virais, né? Também é modelo para o mundo inteiro também. Sim. Né? Então, assim, tem várias recomendações, já saiu já o programa, embora a gente não tenha ainda quais são as vacinas escolhidas. Né? A professora Maria Marta chegou a botar aqui nas perguntas, né? Eu estou vendo quais as vacinas e tal. A gente não tem, mas vai ter com certeza mais de uma opção. Certamente vai ter mais de uma opção, sim. Porque não tem como ficar refém, vamos dizer assim, de uma vacina só. Né? A gente tem duas. Já estão sendo produzidas, assim, duas dessas que você falou já estão sendo produzidas no Brasil, pelo Butantan e pela Fiocruz, né? Isso. São duas instituições que não precisa nem falar. Mais disponível, né? Assim, inclusive com transmissão de tecnologia. Transferência de tecnologia. Então vão ser produzidas por nós aqui, né?
A gente vai ter os insumos importados, mas vão ser produzidos por nós aqui, pelos nossos laboratórios, né? E a da Pfizer já está sendo produzida em larga escala e já está sendo utilizada em larga escala. Então, certamente, a gente vai ter, sim, mais de uma opção, né? Teve aqui nas perguntas também quais as vacinas que a gente confia mais. Eu vou dar minha opinião pessoal, depois você dá a sua, né? E o Tuxi, depois, quando eu chamar ele, vai falar também um pouco. Então, a minha opinião pessoal é que, assim, a gente tem 4 principais opções. A gente tem 5 principais opções no Brasil, né? A gente tem a da AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz. A gente tem a da Sinovac, que está sendo produzida pelo Butantan, né? A gente tem a da Pfizer, que é importada. A gente tem a russa, né, que é a Sputnik V, que é a da Gamaleya. E a gente tem, qual é aqui? A da Janssen Cilag, que também é importada. Dessas 5, na minha opinião, né, eu ainda não senti muita firmeza na russa, porque a gente não tem acesso aos números como a gente tem das outras 4, né? Falando de saúde pública, na minha opinião, eu acho que vai ser mais viável para o Brasil a da Sinovac e a da AstraZeneca, que são vacinas mais fáceis, logisticamente falando, de serem aplicadas no Brasil inteiro. Fala a sua opinião aí, que daqui a pouco tem que chamar o Tuxi. Só vai ter mais 3 minutos. Não, olha, eu concordo contigo. Assim, atualmente, se eu estiver fazendo uma vacina, que já tem mais dados assim, de eficácia e segurança, são essas que eu falei. Isso. Né? Daqui a algum tempo a gente vai ter dado dessas outras que você falou. Então, realmente, assim, pela facilidade, pelo custo, por já estar mais prontamente disponível, saindo dados de segurança e de eficácia dessas vacinas que você falou, ok, mas até o momento, dizendo globalmente, até por resultado de eficácia e segurança, é o da Pfizer, da Moderna, né? E que tem mais dados robustos, assim, até o momento. Mas realmente tem que esperar um pouquinho mais, com certeza vai surgir mais coisa, mais possibilidade de vacina com semelhante eficácia e segurança que a gente está observando aí. E aí eu concordo contigo também, é isso aí. Beleza, meu amigo. Vou fechar aqui então, Rodrigo. Obrigadão aí pela participação. Falou, um abraço aí, boa noite. Pelas informações, vou chamar aqui o Tuxi. Um abraço, meu irmão. Falou. Um abraço, cara. Tentar chamar o Dr. Fábio de volta aqui. Vamos lá. Vamos lá, Tuxi. Fechando a live aí, meu amigo. Fala, Áureo. Então, muito bom aí, cara, o vídeo de vocês. Houve aqui muitas perguntas, eu acho que a gente não vai ter realmente tempo aí de responder agora, mas a gente se prontifica, com certeza, a estar respondendo aí o pessoal. Teve até aqui o Wellington que queria sugestão sobre a hidroxicloroquina, acho que isso é motivo para outra live, porque com certeza. Né? É Phoenix, né, que está ressurgindo aí das cinzas, né? Cinzas. E provavelmente o Ícaro, que vai queimar as asas e cair de novo, mas tudo bem, vamos, a gente vê isso mais para frente. Com certeza. E assim, cara, basicamente, assim, tem que lembrar dessa, assim, meu conflito de interesse, eu participo do Centro de Pesquisa no Brasil, do centro que faz parte da pesquisa da Janssen, né? E a gente tem a Janssen como uma perspectiva também, que já vai ter resultados aí, já tem resultados interinos, deve ter resultados aí para fevereiro, né? Uhum. Aplicação provavelmente única, né? E sem ter aquela necessidade também de temperaturas muito baixas. Então, assim, a visão é a seguinte, não vai ter vacina individual que vá cobrir toda a população. A gente vai ter que lançar mesmo, acho que de uma série de diferentes fontes, né, de vacinas para poder contemplar uma população num tempo hábil, né? E essas perguntas sobre quanto tempo leva, a gente não sabe. A gente está trocando as 4 rodas com o carro andando. A gente só tem um step, entendeu? Então, acho que a gente vai ter que ter um tempo aí de um horizonte de 1, 2, 3 anos para olhar para trás. Aí sim a gente vê, olha, o vírus se comporta assim, realmente essa ou aquela vacina já tem estudos de fase 4, pós-marketing, que mostram que ela realmente é eficaz, não só em reduzir ali a questão relativa, como o Rodrigo falou, mas realmente temos absolutos de uma forma significativa, clinicamente significativa, e para a sociedade também, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, você vacina, sei lá, 10 mil pessoas para evitar 8, tudo bem, mas aquelas outras
11.992 pessoas foram vacinadas, teve um custo, né? Você pagou o custo dos efeitos colaterais, né? E você não teve um benefício para essa população. Então, essa conta aí, que é uma conta na perspectiva da sociedade, tem que ser feita. Vai ser feita ao longo do tempo, não tem jeito. A gente vai ter que incorporar essa tecnologia, porque existe essa necessidade, e vamos ter que ter o cuidado de aprender ao longo do tempo, com o conhecimento que a gente já tem, e construindo mais conhecimento em cima disso. Então, a gente não tem muita resposta, a gente está aprendendo sobre o vírus ainda, entendeu? Com Tem que ter muito cuidado realmente com novas informações e implementação na prática disso aí de uma forma não crítica, né? Eu acho que a gente aqui hoje contribuiu para isso, para tentar fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de informação para essa crítica, né, Áureo? Acho que com certeza. Aí, Áureo, né? Temos aí quantos segundos aí? Alguns ainda, dá para fechar. Então, cara, então é isso. Queria agradecer ao pessoal que participou. A gente vai fazer outras, eu acho que, né, essa é a motivação para a gente. Quem sabe aí, semana que vem, não sei, semanalmente, quinzenalmente, vamos conversar sobre isso aí, né, Áureo? E, enfim, agradecer a todos aí. Espero que todos tenham um bom Natal, né? Com cuidado aí em relação aí à prevenção, né? Isolamento. E vamos, com esperança de que as vacinas aí possam ser realmente uma esperança para a gente ter um 2021 aí melhor aí, de reconstrução das nossas vidas aí, né? Lamentando as perdas, obviamente, mas com a perspectiva, tem muita gente ainda que vai estar aí com a gente, precisando da gente, né? Para ter felicidade aí e vida longa, né? É isso. Obrigado, Áureo, pela participação também. Obrigado você pode fechar aí, fecha aí, meu amigo. Beleza. Gente, obrigado aí por vocês terem ficado aqui com a gente até o final, né? Como o Dr. Fábio falou, a gente vai ter outras lives aí futuramente. Vamos falar ainda, né? Botar em votação lá no Instagram para ver o que vocês querem que a gente fale. Sobre vacina, cloroquina, enfim. Tem vários assuntos aí para a gente falar sobre coronavírus. Né? Por enquanto, sobre coronavírus. Futuramente, se Deus quiser, não mais. Tá? Então, eu queria agradecer a participação de cada um de vocês aqui. Né? A gente tem aqui, no grupo aqui assistindo, a gente tem ex-professores nossos, a gente tem colegas, a gente tem calouros nossos, né, Aninha? E, enfim, a gente tem pacientes, a gente tem amigos, tá? Então, nosso papel aqui é esse, propagar informações livre de qualquer outro interesse a não ser a ciência, né, a verdade, tá? Então, boa noite a todos, boas festas, um Feliz Natal, não se aglomerem e usem máscara, tá? Tá acabando, tá? Com a vacinação, a gente vai, de uma vez por todas, se livrar dessa pandemia, tá? Não vai ser rápido, a gente deve demorar em torno de 1 ano para vacinar aí em torno de 40 milhões de brasileiros, mas está acabando, tá? Então é isso aí. Boa noite a todos, boas festas, tudo de bom para vocês.